Boa tarde a todos, né? Hoje nós estamos fazendo mais um capítulo aqui do Santana Cast. Então, hoje, qual que é o roteiro da nossa entrevista hoje? Entrevistando um dono de sementeira. Estamos eu mais o Ricardo aqui, que também é entrevistador do Santana Cast. E hoje o nosso entrevistado é o Eduardo Mendonça. O Eduardo, gente, é o dono da AgroExport Sementes Papini, lá de São Paulo. É dono de uma das maiores sementeiras do Brasil. Hoje nós estamos tendo uma grande oportunidade de ter ele aqui, aqui junto com a gente, né? E participando desse novo projeto aqui da Agro Santana, que é o Santana Cast, o podcast do agronegócio. Aqui a gente vai coletar, Eduardo, informações, histórias, memórias, momentos e história de vida que você tem para repassar para a galera aí, que você que já está há muitos anos no agronegócio, né? E eu te conheço de longas datas e sei que você é um cara diferenciado. Então, assim, me conta aí, Eduardo, de onde você veio, é, aonde você começou no agro. Bem, Primeiramente, te apresentar, né? Boa tarde, né, Eduardo? boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, a nossa empresa fica em Cosmorama, São Paulo, nós exportamos, mas não começou tão fácil assim. Comecei produzindo semente no sítio do meu pai. Naquela época, se colhia ainda de enxada, era carpido a semente. As sementes não tinham as purezas que tem hoje, a qualidade que tem hoje, eram sementes totalmente, não era certificada na época, quando nós Uhum. começamos. E nós estamos desde 2001 nessa labuta aí. Na verdade, eu comecei em 96 na semente. Em 2001 nós começamos a exportar. Nossa história, nós começamos de trás para frente. Nós começamos exportando para depois fazer mercado interno. Qual foi o seu maior desafio, assim, no início, lá quando você estava começando? Meu maior desafio foi montar uma empresa no Panamá sem falar uma palavra em inglês, sem uma palavra em francês, sem uma palavra em espanhol, só no português. Nós com 15 dias, nós saímos do Brasil com a intenção de fazer venda lá. Nós abrimos uma empresa no Panamá com zona franca para levar a semente para aqueles países próximos ali, porque nós percebemos que acabava, em plena safra, acabava a semente do pessoal, eles não tinham semente para revender. Pela demora que você tem de nacionalizar uma semente, fazer os trâmites aqui no Brasil, eles preferiam deixar de vender. E nós achamos a oportunidade disso aí, de ter a semente lá próxima para você atender os países ali. Ela já estava nacionalizada no Panamá, eles têm um livre comércio entre eles. Esse foi o maior desafio. E esse desafio foi vencido? Tu conseguiu concluir? Foi vencido. Hoje nós não temos mais nós não estamos mais lá com essa empresa, porque hoje nós já temos um, dois clientes em cada país Hum? e nós estamos conseguindo não deixar o cliente sem semente lá. Estamos fazendo mais embarques mais constantes. Então, quando nós chegamos lá, chegava a época do ano que o pessoal acabava a semente mesmo. Então, nós estamos conciliando isso aí. Que jeito? Já deixamos os documentos prontos, já deixamos a semente analisada, já deixamos fiscalizados, para quando o cliente queira, a gente Já tem. praticamente é só contratar o navio e também Já, pronto. já despacharam. É. Já tá. Mas foi muito legal que nós, com 3 dias, nós reunimos aqui, abrimos uma empresa. E no outra semana a gente estava com a empresa aberta lá, com offshore, com conta em banco, com secretária, com aluguel, Rapaz, e falando nada de espanhol. E Balançando a botando o trem para cabeça, render. Mas, botando o mas trem. conta pra gente, assim, como que surgiu a ideia da AgroExport Sementes Papinho? Bem, na época, eu produzia um pouquinho de semente no nosso sítio, e um amigo meu de Frutal falou que vender semente embalada que era bom, em vez de produzir, e eu fui vender semente perto de Belo Horizonte na época. E eu conheci o Edivaldo, que me emprestou a embalagem dele, porque eu não tinha embalagem na época. Eu não tinha embalagem, eu era só uhum. produtor. E nós começamos a vender no mercado. Comecei a vender no mercado interno, mas foi só 2 anos, porque na época a gente já trabalhava com qualidade dentro do mercado, Uhum. semente fiscalizada, e por coincidência eu comecei em Redenção. Redenção e perto de cidades perto de Belo Horizonte, que chama perto de Sete Lagoas, esqueci o nome. Pirapama, Santana de Pirapama.
Uhum. Na época, a nossa semente era muito limpa para vir para o Pará. E quando nós chegamos em Redenção, nós tivemos dificuldade em vender. Eu lembro, naquela época, a gente fazia a caneta de um biquinho da caneta Bic, a gente contava os grãozinhos. A nossa semente dava 2, 3 vezes mais grão do que do concorrente, Rapaz. naquela época. E nós tivemos dificuldade de vender. Eu fiquei 2 anos só em Redenção e falei: não, não dou conta no mercado interno. A gente não sabia que tinha semente de pureza mais baixa, eu estava aprendendo. Uhum. E nessa época eu conheci o Divaldo, que ele já tinha uma empresa na Venezuela, já exportava só para Venezuela. E ele falou que vender em dólar era muito bom, vender verdinha, receber verdinha, câmbio. E eu, Sim. na amizade com ele, eu falei: vamos exportar junto, me dá a oportunidade, vamos, você só tá lá, vamos abrir o resto do mundo. Então você entrou no negócio Aí, através do Edivaldo, assim. aí, Entrou mais fundo, né? isso, aí ele falou: não, bora, pode vender. Eu falei: como é que é essa parceria nossa? Ele falou: não, somos sócios. Você pega seu passaporte, seu dólar, compra sua passagem e vai procurar cliente. A Certo. partir do momento que você vender, eu sou sócio. Eu falei: mas é muito difícil, isso aí, o risco é só meu. Ele falou: o risco daí para frente é meu e seu, mas até a venda é só seu. E eu acreditei na minha Viu o seu capacidade. potencial de vender, É, viu a Vendedor nato. oportunidade, isso. partiu para cima. E eu falo que Deus acompanha quem madruga, está sempre com a gente. Tudo é Ele, né? Que nós visitamos um cliente no Panamá, chama Fertica. Ele tinha ganhado uma licitação do governo. O governo lá compra muita semente em saquinhos de 2 quilos, semente pura. Naquela época já era pura. Sim. E ele bonifica gratuitamente para os campesinos, são os pequenos produtores. E essa Fertica tinha ganhado a licitação do governo e não estava achando decumes para comprar no Brasil. O vendedor dele, a empresa que fornecia, não tinha decumes. E se ele não suprisse o governo com todas as variedades, ele ia ficar 5 anos sem poder participar da licitação. E quando eu cheguei lá visitando, o dono perguntou: você tem decumes? Eu falei: tem. Nós Aí, vendemos 7 mil quilos no primeiro ano. olha aí. No segundo Que ano, bem, 7 mil quilos, tudo de 2 quilinhos. tudo 2 quilinhos. Primeira exportação nossa. Juntou a fome com a vontade de comer, deu certo. No primeiro ano, o país inteiro conheceu nossa marca, Olha aí. porque foi esparramado no Paraná inteiro. Entendi. E uma coisa muito interessante, que a gente também não tinha noção de exportação, nós mandamos uma semente com 97% de pureza, naquela época com 90% de germinação. E o pessoal que já exportava mandava com 80% de pureza. Então, no primeiro ano, correu a fama da nossa semente. No segundo ano, os concorrentes deles já entraram em contato com a gente, nós já vendemos 70 toneladas. E aí começou. Foi só Foi crescendo. sucesso. Nos outros países a gente chegava. Onde você já vende? Ah, eu vendo para Fertica do Panamá. Ô, Fertica, é Fertica e Grupo Melo. Ah, não, então eu quero comprar de si. Que Os são caras empresas renomadas lá. renomados que estavam nos países todos. Tá E certo. começamos assim, mas foi o primeiro desafio e grande. Top, top. Quem disse? Eduardo, eu ia te fazer até uma pergunta que você já respondeu, que era como que a AgroExport Sementes Papines tinha começado. Mas deixa eu. Você falou que começou pequeno e foi estruturando a empresa, né? Mas outra pergunta, hoje já há mais de 20 anos no mercado que vocês têm. Hoje você já está lá com mais ou menos quantos funcionários lá trabalhando diretamente e indiretamente? Na nossa UBS, nós temos em torno de 35 funcionários. Certo. Fora pessoal de escritório, fora motorista. Uhum. E nós terceirizamos muitos serviços, principalmente nós temos frota própria, mas nós terceirizamos muita coisa de frete, às vezes de analista para. A gente Terceiriza. terceiriza bastante coisa ainda. Uhum. Mas lá dentro da empresa vai ser uns 50 funcionários, mais ou menos. Tá certo. E você pode falar pra gente um pouquinho qual que é a cultura da Sementes Papini ali? O que é que vocês é, têm de cultura ali entre vocês mesmo, que você implementou ali com a galera, os colaboradores? Você está falando de gestão, de Isso. Sim, Qual administração? que é a cultura da empresa? Então, nós tentamos preservar e entregar o que a gente vende. Você é prova disso, Paulo. Nós já estamos, Sim, né, vários tempos juntos. sim. mais de 10 anos, né? Manter. Pode concluir. Não, Eu poderia até responder essa, mas a gente tenta manter a ética de entregar o que vende. Tá certo. Nós temos clientes de grandes potenciais e temos um pequeno produtor que ainda planta de matraca. sim. Para a gente é tudo cliente. O cliente é meu maior patrimônio da empresa, junto com os colaboradores, fornecedores, mas a nossa maior
maior riqueza está na mão do cliente final, Cliente final. do cliente igual o Val, que é parceiro, entendeu? Uhum. Eu me considero, Ricardo, também um colaborador da AgroExport Sementes Papinho, porque trabalho com ele, né, já tem muitos anos aqui na região, já 8, 9 anos, Acho que 9 anos, não é, sei. 9 anos. 9 anos já mais ou menos de parceria, né? E aí eu me considero também um colaborador. Tem eu e tem muito mais, indireto e indiretamente, aí de parceria que ele tem no Sim, Brasil Brasil inteiro, inteiro tanto e no fora, Brasil né? inteiro quanto fora do país também, É, né? Então, assim, é muita gente dentro do negócio dele. Muita gente, indireta e indiretamente, né? mas eu fui apresentado como dono, na verdade eu tenho mais 2 sócios lá, Isso. Uhum. e a gente trabalha assim numa união muito bacana. Eu parti para o lado do mercado interno, o Cid fica na parte de exportação e ajuda no financeiro, compra, a gente se ajuda um pouquinho cada um. Mas nós dividimos isso aí. E tem o Everson, que é o que trabalha na UBS, frete financeiro, que agora está ajudando na compra. É o cara que está lá todo dia, que ele O mora em Everton é Pouso o cara Morão. que pulou dentro da indústria, É o, da UBS mesmo. é o que abre a empresa e que fecha. Todo dia tá Tá lá lá e tá. agarrado lá, firme. Então Então, assim, vocês dividiu ali as tarefas, né? e nós, como sócios, a gente trabalha, primeira coisa, Deus, e segundo, nós trabalhamos de um jeito que tem confiança. Nós nunca sentamos para discutir uma conta, por que que tá assim, por que que você pagou mais caro, ou por que que você deu esse desconto. Nunca teve essa conversa. Essa reunião nós nunca tivemos desde 2001. A Olha gente aí. não, Entendi. entendeu? Porque a gente sempre tenta comprar o melhor, economizando para a empresa e ir trabalhando em cima de receita, de lucro, de melhorias. A gente tem tentado fazer isso aí. Eu acho que tudo no casamento, na amizade, na no negociação, a confiança é a base de É tudo. Se não essencial. tiver confiança, É aquele Não vai. dizer, vamos falar aquela frase que nós fala direto? Nós temos uma frase que nós fala aqui que é sociedade é boa quando o sócio é bom. Aí não Quando o tem como sócio dar é bom. errado, não. Sociedade é é, boa quando o sócio é bom. No caso, a sociedade de vocês então já começou lá no início, em 2001 ali. na época era eu, Cid e o Edivaldo. O Uhum. Edivaldo saiu em 2018, vendeu para o sobrinho, que é o Everson hoje, e Uhum. entrou o Everson. O Everson já trabalhava com semente, e então assim, o Everson entrou depois. E o Everson veio também para agregar no negócio, né? Muito, muito, Ajudou muito, demais, muito, muito, muito. É o cara que principalmente em questão de alinhamento da organização isso, na isso. É o indústria. cara que cerca tudo. Que tá por dentro mesmo. É. Eduardo, e outra coisa, qual que é o diferencial hoje da Sementes Papini para as concorrentes? Para os parceiros de negócio, vamos falar concorrente, não. É, os parceiros. Os Não, parceiros. por exemplo, eu dou muita liberdade para meus parceiros de fazer a semente do jeito que eles querem, condição de prazo, Uhum. condição de entrega. E principalmente, uma coisa que eu acho assim, que tem valido muito a pena nossa, Hum. que tem valido a pena de verdade, vamos falar até a parte de exportação. Eu gosto muito de alinhar com o parceiro mercado de semente, a gente tenta palpitar, compra, não compra, tá caro, espera, a gente tem acertado isso aí algumas vezes, igual esse ano, e principalmente na exportação. O pessoal tem uma confiança muito grande. Às vezes a gente fecha uma venda lá de 1,5 milhão e o cliente exportador já deposita 50% em cima do pedido. E o restante, Porque depois que embarca, com 90 dias, paga a tem gente. confiança, sabe que a empresa tem É, know-how e tem bagagem isso. para segurar o negócio, E se não, para atender, né? E e se, principalmente com qualidade, né? E começou porque nós mandamos 4 containers para o Panamá, para um cliente só, e quando chega lá, a fiscalização é muito criteriosa. E o primeiro ensaio que eles fizeram num container, isso foi uma coisa bacana que aconteceu, nos serviu muito de ensinamento hum, e diferencial para o cliente, Valco. Hum. Os 4 containers que foi a semente chegou lá morta, hum. totalmente morta. De imediato, tirei um passaporte para o meu analista, que era agrônomo, para ir comigo lá, comprei a passagem de última hora, assim, com 2, 3 dias, caríssima, para a gente ir lá ver o que tinha acontecido. Chegando lá com 3 minutos, nós detectamos. 3 minutos não. Com 4 horas, nós detectamos, através do tetrazole, que a semente estava morta realmente. Imediatamente, nós estava começando, nós compramos outra semente, entreguei lá sem custo nenhum para o cliente. Aí o dono da empresa falou assim:
Nunca aconteceu isso aqui. Já aconteceu algum problema, os caras falam assim, não, vou te dar 10% esse ano, 10% outro ano. É uma maneira que ele tem de segurar o cliente, porque você Sim, tem um haver com o cara É, sim, e nós entregamos a semente. Aquele ano nós trabalhamos um ano inteiro das nossas importações, que estava começando, para pagar aquele container de semente, mas nós entregamos, porque a sim. culpa não foi dele, não foi nossa. E depois nós fomos descobrir o que, que aconteceu. A gente era novato, a gente achava que mandar o container underdeck, lá no fundo do porão do navio, era vantajoso, porque está dentro da água, é fresco, né? Porque uhum, muitos containers vão em cima, tomando sol, às vezes 21 dias de navegação, fora os dias que fica parado no porto. no porto. E depois de uns 60 dias, nós conseguimos, via judicial, o mapa do navio, por que que tinha estragado. E aquele container foi pegado na casa de máquina. Calor extremamente quente. Esquentou a semente e ela Esquentou. morreu. Um container foi do lado da casa de máquina do navio. Esquentou muito. Mas quando nós ficamos sabendo isso aí, o cliente já tinha recebido outra semente Já lá, tinha resolvido já tudo. tinha resolvido Já tinha tudo. resolvido tudo. Esse prejuízo nos custou muito. Sim. A companhia de navegação, a gente fala navieira, porque é espanhol, Uhum. não repôs nada porque ela não tinha culpa. Eu devia falar, não, eu não quero lá, quero tal lugar. Hoje, Mas vocês eram novo também, a né? gente também está aprendendo. Aham. Hoje, 100% dos nossos contêineres são refrigerados. Já para não ter esse problema. Com refrigeração e com medidor de umidade dentro. Olha aí. Top, top. Aí pronto. Aí, Pagamos o dobro do frete, mas acabou o problema. isso aí é um diferencial. É um Né? diferencial. Agregar a qualidade, uma empresa que realmente honra o que faz. O que está no saco é o que é mesmo, né? É. Mas, inclusive, essa atitude que teve de mandar outra semente tão rápida, isso aí também nos favoreceu, porque correu os concorrentes, porque outras empresas já tiveram problema também. Porque a semente é um ser vivo, Só que não Entendi. repôs só uma que vez. não repunha um terço, chamava o cara para dividir metade. Tipo É, assim, eu te vendi semente, mas você que contratou o frete, sabe? E o cliente cobra Entendi. para receber na porta. Entendi. é, Por mais que ele pague o frete, ele quer receber na porta, não é? Verdade. Que é o negócio Até, mastigado, até, né? você, até você chegar na porta, a responsabilidade é do vendedor. uhum. Então, isso aí correu também, essa notícia lá, porque era muito dinheiro, era US$ 180 mil naquela época, um container pequeno de 20 peças de semente. Hum. Que quem estava começando, Eduardo, vamos falar um pouco assim de tecnologia. Hoje, quais são as tecnologias que vocês usam na semente de vocês? ô Valdo, desde o início, desde quando a gente vai analisar lá no campo de produção, a gente já faz os primeiros ensaios lá, na mão mesmo, visual, Sim, de pragas. Primeiro ensaio. Depois a gente já faz o tetrazole, que é o percentual de semente viva. Certo. Lá antes de carregar, lá na roça, nós temos um laboratório dentro do carro, lá são feitos os primeiros ensaios. Acertando a pureza e as pragas, a gente parte para fazer a umidade da semente. A semente, se ela tiver umidade, ela vai arder, ela vai morrer na pilha, a gente não recebe a semente que estiver úmida, entendi. tá? Então, esse aí é o diferencial. E aí ela passa por vários fatores de ensaio. Outra grande. Tem algum tratamento assim que use, alguma semente específica Nas, também? nas sementes. Nas sementes, Tipo aquele tratamento lá. nas sementes incrustadas, nós estamos usando fungicida 100% das sementes. E hoje nós estamos fazendo alguns ensaios com vários produtos enraizantes, com um produto novo para incrustar a semente, que tem outras empresas fazendo ensaio já, que ao invés de repelir, igual o grafite, acaba repelendo um pouco da água. Uhum. Eles estão tentando fazer com algum outro produto. Então, hoje a AgroExport Sementes Papina, ela tem a linha de produção dela, o modelo de negócio dela, mas ela está sempre tentando inovar, Sempre pesquisando, buscando buscando coisas novas. qualidade para poder evoluir ainda mais no futuro, né, do Inclusive, hoje, por curiosidade, por coincidência, nós compramos um terreno do lado lá que você conheceu, aquele de baixo. Aí eu falei para comprar aquele dia, né? Compramos. Falei, compra logo. E hoje o Herves está comprando mais duas máquinas lá, uma de escarificar e uma de separar a semente por cor, Olha, pigmentação, para ver se tira um pouco de granulado, um pouco de casquinha, um pouco, sabe? Hoje ele mandou no grupo, mandou ontem que ia fechar hoje, deve ter compra. Que benção. Então, assim, a gente está sempre tentando sempre melhorar. inovando. É. E esses produtos que nós estamos tentando trocar na parte de semente incrustadas, não é para baratear preço, é para agilizar a quebra de dormência, para enraizar melhor e principalmente não repelir a água, porque hoje a maioria das sementes incrustadas, principalmente a graftada, ela demora um pouco mais para germinar porque
depende de muito mais chuva, mais umidade, mais água para Pela germinação. chegar no núcleo para poder germinar. Hoje vocês são cadastrados em alguma empresa, não sei como é que funciona assim detalhadamente, mas alguma empresa de controle de qualidade, alguma empresa Não, que fiscaliza assim um padrão de qualidade. a fiscalização é pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA. Mas nós temos, e São Paulo é mais rigoroso, como tudo, São Paulo está bem na frente. Uhum. Nós participamos da Amprocem, nós somos sócios fundadores, Sim, que é a Associação Nacional de Sementes, Associação Nacional de Produtor de Sementes e Muda, sim. onde nós somos detentor do MIAG. É tanto que lá na sacaria de vocês vem lá. Isso. Vem. Hoje nós somos detentor do MIAG e estamos lançando para o ano que vem uma umidícola Condá, que é uma umidícola com a germinação mais rápido, sem dormência. Acredito que o ano que vem já vai estar no mercado. Entendi. Vocês já estão testando isso. Isso a associação faz, nós somos vários sócios, né? Onde a associação faz ensaios frequentes. E não é só o Condá, não, tem muita coisa de vir, pânico novo, mas está tudo em fase experimental de estudo ainda. Entendi. Nós vamos trazer isso para nossas revendas da região, né? Lógico, assim que sair, que Já aproveita. tiver já em fase de uso, que primeiro faz vários testes, Sim. depois tem que fazer, até você lançar ela demora uns 4 anos. Tem É. que plantar, tem que ver a germinação, tem que ver a palatabilidade, tem que ver com relação à seca, com relação à rebrota. São vários ensaios que você tem que fazer para o Ministério, junto com o Embrapa e tudo, para depois você poder lançar o produto. No mercado. Hoje a AgroExport Sementes Papini, ela tem produção própria, ela compra de produtor, ela financia, ela tem parceria. Como é que Então, funciona? 100% da nossa produção são com parceiros. Nós não temos nenhum hectare de semente. Nós preferimos, nós optamos a comercializar e fazer bem feito o comércio, porque o plantio demanda muito tempo, as lavouras hoje nós sabemos que tem que ser longe, nós estamos na região que produz muito pânico, Uhum. mas as braquiárias estão longe, a umidícola está longe, então nós temos cooperação. Que jeito? Registro de campo. Muitas vezes a gente compra a semente antes, faz o contrato, igual fazem a Bunke com soja, esses tipos de commodities aí, a gente faz algum contrato de compra antecipada, ou faz contrato já garantido para o produtor que o produto dele será comprado pela gente, Entendi. entendeu? Se a gente, Chega a financiar também o plantio, mais ou menos, alguns, né? mais ou menos 30%. A gente financia até uns Consegue 30% que ele vai financiar, né? produzir, Entendi. entendeu? Isso aí. Eduardo, e fala pra gente como que tá hoje o mercado de semente no Brasil. Pois é, o mercado de semente esse ano está um pouco complicado na produção. Nós tivemos chuva fora de época, que agora para nós lá não era para estar chovendo. Uhum. Faltou chuva final de fevereiro e março, que foi quando estava cacheando a semente. Aí Deus é maravilhoso, veio chover em abril e maio, voltou a cachear a semente, que nós achamos que não ia ter quase produção. Porém, agora na hora da colheita, está chovendo muito. E está enterrando a semente, porque ela é colhida no solo, conforme foi passado aí no vídeo. Uhum. Ela é colhida no chão, a terra tem que estar seca, entendeu? Então uma Porque se chuva que tiver molhada, ela não varre. Então, como ela é cortada e a palha cai em cima da semente, demora 10, 12, 15 dias para secar o chão. Aí na hora que está secando, chove de novo. E se enterra a semente. E as variedades igual o pânico, ele já começa a nascer na terra. Aí você não consegue produzir. Então, Volgo, ontem nós vimos tem algumas empresas de semente que suspenderam as vendas. Suspenderam. Eu até falei com o Cid, falei, Cid, eu volto, que ele me falou ontem, eu estava em Redenção. Eu volto ou eu vou para frente? Ele falou, não, você vai visitando todo mundo, o que nós temos disponível de venda, se você quiser vender, e não faz um compromisso muito grande não, que talvez vá faltar semente esse ano, Entendi. olha aí, por causa de chuva mesmo. por conta da chuva. E o mercado da semente, só para completar, Aham. o Volgo sabe, nosso produto não é commodity, tá? Então, realmente, e não é demanda, procura e compra, é produção. Tem muita semente, o preço cai, tem pouca semente, o preço sobe. Independente se vai vender muito ou pouco. As empresas de semente acreditam no mercado, então tem pouca semente, o povo sai para comprar, salva o preço. É coisa normal, né? Sim. Oferta e demanda. É, Tá não certo. tem a ver com commodities, nada de preço de boi, nada influencia o preço de semente. É algo totalmente É. fora. Eduardo, e hoje quem são os principais clientes de vocês? Nível Brasil, fora também. Vocês exportam muito. Então, nós temos normalmente 2 clientes em cada país, Uhum. tá? Nós temos 2 marcas. Normalmente nós temos 2 clientes em cada país. Hoje nós estamos exportando
até para Emirados Árabes. Olha aí, né? Tem 3 países Emirados Árabes que nós estamos exportando, que é Kuwait, é, deu branco. Esse pessoal planta em estufa. E depois que está grandinho, eles passam para a terra e irriga E e faz irrigado. faz Eu chip. já Eu vi vi esse o já. vídeo lá. Nós exportamos para eles, exportamos para a África e na Centro-América toda, pegando desde da Bolívia, alguma coisa no Paraguai até no México. E 3 países da África, Angola, Moçambique e. Nossa, tô com a cabeça ruim. Esse Covid acabou com a minha cabeça. Emirados Árabes, Kuwait e. Esqueci o nome do outro. Depois eu falo aqui, agora mesmo eu lembro. Só que você lembrar, Não, tranquilo. você No Brasil, nós temos a Agro Santana, que começou como Agro Esporte. Ei, Como é que que começou? benção. Como é que você começou? Começou AgroExport Santana. AgroExport. Santana. Não, AgroExport Sementes Papinha. Aí depois eu falei, não, tem que botar alguma coisa voltada ao nosso sobrenome, né? O, Fizemos Vo- a mudança, mas o Volgo, nós tivemos um começo bacana, né, Volgo? Foi de, essa foi de nossa muita história confiança. E conheci o Volgo foi bater lá na empresa, que queria Uhum. trabalhar, que tinha coragem, que tinha o CPF limpo, mas que não tinha o faz-me rir. o recurso, só tinha coragem. O faz-me rir era pouco. E aí, Aí eu falei, não, eu vou acreditar nesse Esse caboclo. abençoado. nesse abençoado. Aí é gozado que o Volgo tinha, nós temos um trato, que é dele Não, comprar só de não mim, pode né? falar coisa demais, não, senão eu vou chorar aqui, que Você não eu corta, sou não. sentimental. Não corta, não, mas tem coisa que é por ele comprar só de mim e ele tem me traído. Esse você vai cortar, certeza. Mas o Volgo é um grande parceiro. Em pessoa, assim, posso falar que é o maior cliente em volume hoje. Não é o que me dá mais lucro, não, porque ele é apertado demais para comprar, me judia muito. Chorão, Mas em volume de tonelada, ele é o que mais compra hoje, assim, por CNPJ. Né, Volgo? Agora com 3 lojas, né? Nós estamos indo E bem. nós temos uma Mas só parceria boa. que tem mais gente grande aí, é porque ele Ah, tá, mas eu não posso. o Eduardo, ele é muito educado. é, né? Ele tá enchendo minha bola aqui, mas tem gente, tem cara aí que vende 3 vezes mais que eu, 4. Mas se eu falar, ele fica emburrado, aí eu falo que ele é maior. Levanta a bola do homem aí. Mas é verdade, o Volgo, falando dele agora um pouco, conheci o Volgo começando, né, Volgo? Com muita coragem, seriedade, e nós acreditamos na parceria, na, na força de trabalho que ele tem, e nós demos crédito só. O resto tudo é mérito dele. Tentamos entregar o que vendemos, né? Nos deixamos sem semente, que era a preocupação dele. Vocês dão conta de me atender? Você lembra? Você perguntou isso lá É, dentro da minha casa um dia? Você dá conta de me fornecer? Eu falei, mas quantos caminhões você vende? Ele falou, quero vender tanto. Eu falei, não, eu te entrego por semana. Na época era, né? Eu estava é, começando, Uhum. mas a preocupação que ele tinha é se não ia faltar semente. E a parceria veio dando certo e tamo aí. Tomara e, que esse ano ele e, compra só de mim de novo. e nós vamos ficar a cabeça branca junto, Tomara. em nome de Jesus. Não, e tem. Até no aniversário do Valga esse dia, tava passando umas fotos, lembrando, você falando do começo, né? Tem lá umas fotos do Valgo, breado, descarregando caminhão, e aquela loucura, vendendo semente, e era só semente mesmo. É, E ele garrava junto com a galera lá e mandava ver, né? Eduardo, e deixa eu te perguntar, hoje, como que vocês fazem para divulgar as sementes papinha? Eu sei que não é uma coisa que é tão voltada ali para a internet, porque mais tradicional, né? Mas dá uma pauta para a gente. então, inclusive nessa semana nós contratamos uma empresa que fez esse vídeo aí há 8 anos atrás, nós estamos fazendo um vídeo novo. Uhum, Nós investimos muito ano passado, aumentamos o nosso barracão, mais quase 6 mil metros, compramos uma máquina nova de tratar semente, de incrustar, uhum, e nós estamos investindo nisso aí. E a gente trabalha com algumas coisas em Instagram, Facebook, mas uhum. não tão voltado igual vocês. Até quero melhorar o meu lá, entendeu? O seu, no caso, mais é no boca a boca mesmo ali, um cliente satisfeito vai falando pro outro e. Então, na verdade, eu tenho um pouquinho de cisma de ficar postando que o Volga é um grande cliente meu, porque amanhã tem outro oferecendo semente para ele aqui. Porque hoje os bons são raros. Que Uhum. compra e paga são raros. Que compra muito tem, né, Valgo? Mas que compra e Que paga, compra e paga são poucos. que vai até Então, o fim assim, ali, eu pegado. fico evitando de verdade
De falar, ô, o senhor fulano de tal aqui, ó, boiadeiro conhecido do Pará inteiro, é meu clientão. Porque aí É, outra semente fala, mas você perdeu para esse cara chegou do nada e tá vendendo, e você sabe, então assim, eu evito. Então, por exemplo, no começo do nosso site tinha lá os importadores de cada país, então eu colocava Venezuela, fulano e fulano. Eu não coloco mais. acabou. Já está aberto, porque senão fica muito fácil do concorrente pesquisar, É verdade. entendeu? Ô, ô, Já, pode pode, falar. pode falar, pode concluir. Não, porque agora eu preciso melhorar a nossa mídia, preciso fazer isso aí. Quem sabe um dia eu tenho um estúdio desse aqui, pelo menos para. Ele já é seu, ué. Você nem tava sabendo, A hora que você quiser encostar aqui, pode vir, Eduardo. tá em casa. Hoje vocês têm planos assim para crescer, diversificar lá na AgroExport Sementes Papini? Volgo, de verdade, o Everson esse ano veio com a ideia, o ano passado, de montar uma fábrica de ração. Tá. Você, Aí eu e o City fomos contra. Eu acho assim, nós temos que focar no nosso mercado, porque graças a Deus, um ano igual ao ano passado, nós crescemos 20%. Foi excelente. Não é qualquer empresa. Mas se eu perder o foco, começar a comprar milho barato, para mim fazer uma ração, mas para mim ter capacidade de compra, às vezes eu perco o negócio da semente. Então, assim, nós estamos muito focados. Nós compramos outro terreno ao lado de mais 9.000 metros, já pensando em expandir. Já comprar para o ano que vem outra máquina de incrustar e ter mais estoque. Meu estoque nos barracão aí, ó, é 60 por 60 esse barracão aí. E e ele, aqui esse vídeo aqui foi 8 anos atrás. 8 anos atrás, isso aí. Hoje está bem E nós diferente já isso aí. dobramos o tamanho dele já atrás, né? Cresceu lá, É, foi lá, cresceu. eu fui lá e ele tá, vixe. Cresceu muito mais. Ele era 60 por 60, agora ele tá. O fundo lá cresceu o dobro do tamanho. Então, assim, nós temos intenção de aumentar o barracão, mas nós temos a preocupação de não deixar cair a qualidade. Entendeu? De vender e receber. Você Então, chegou até aqui com essa qualidade, não pode, né? nós não queremos crescer desordenado. Prefiro crescer pouquinho. E Sim. outra coisa, o que que acontece? Por exemplo, como é que é o crescimento nosso? É o crescimento normal. O Val começou me comprando um caminhão de semente. No outro ano ele compra 4, entendeu? Uhum. Então, assim, não adianta eu querer começar com outras coisas e depois ele querer 4 caminhões e falar, só tem 2 para te entregar. E não consegui atender os clientes que É, já tem, né? nós trabalhamos 12 anos na empresa sem fazer retirada. Só o salário mínimo. Pra, Olha aí. só Aí, investindo na empresa. aí como é que não cresce? Só investindo na Tem que empresa. Tem crescer, que né? crescer, né? Tem que E crescer. ainda assim, eu brigo para não tirar. Por quê? Porque é tudo muito caro, é tudo muito grande. Você vai investir em barracão, em maquinário, em caminhão, frota. É tudo É, muito caro. é muito dinheiro investido, né? Você não para de investir, né? E material humano, Volga, a gente está tentando fazer o que você está fazendo aqui. São pessoas mais capacitadas, pessoas mais técnicas, porque se contratar um colaborador, você ficar vigiando se está fazendo certo ou errado, você contratou errado. Sim, isso aí. Se você contratou uma pessoa, você está vigiando o que ele faz, você contratou errado. E muitas vezes você contrata uma pessoa mais barato, porque ele é bom nisso, daquilo, mas no meu segmento, eu não tenho pessoas formadas. Você tem que pegar uma pessoa e fazer ele. É Não é, melhor, e eu acho até melhor porque vem sem mania, né? vem sem A tal da a mania. tal da mania do concorrente lá, entendeu? Eduardo, a sustentabilidade tem peso no dia a dia da empresa? Logo, tem. Hoje nós temos, acho que não sei quantas empresas tem no Brasil hoje com esse sucador de pó que nós temos aí. Nossos funcionários trabalham quase todos sem máscara. A máscara tá lá, mas como suga bastante, praticamente por nas barracões, Eu, é limpo. inclusive, eu tive lá e vi que lá é um ambiente limpo, não tem poeira, É, assim. E eu, uai, mas como é que aqui não tem poeira? Não era pra ser assim, né? Lá na minha é. fábrica é um poeirão danado. Não, assim, a gente tenta trabalhar nesse sentido aí, entendeu? De sustentabilidade nisso aí. É, e comprar o correto. Não tem, entendeu? Hoje não tem a produção de semente hoje, pelo contrário, que antigamente falava que a bosta do boi, as fezes do boi, que o capim tirava, foi comprovado que é o contrário, que não diminui, não estraga a camada de ozônio, nada pelo contrário, que preserva, né? O meio ambiente. Você viu essa reportagem?
Tinha muito dessas histórias mesmo que o É, pessoal falava. e não, é o contrário. Tudo é renovação. Hoje, Eduardo, assim, como você vê o mercado de semente de pastagens daqui a 5, 10 anos? Ele bem a longo prazo mesmo, assim. Ô, Valgo, antigamente, quando nós começamos, tinha muita derrubada, queimada, Uhum, já mudou, né? Hoje Uhum. nós temos reformas de pastagem. sim, E o produtor, com toda dificuldade, ele vem enxergando que não adianta ele ter muita terra, que ele tem que ter uma terra onde ela está bem formada. Tem que ter pastagem. Não adianta ele ter 100 hectares, um pasto 100 hectares se não tem capim. É Se não melhor tem ter um de capim. 10 bem formado, onde ele põe muito gado. sim. E ele viu também que não adianta ter genética no gado se não tem comida. Se não tem comida, tem que ter boia, né? Senão, não desenvolve. Então, como é que eu vejo? Respondendo a pergunta do mercado de semente. O mercado de semente está sempre em crescimento, porque o pecuarista aprendeu que ele tem que reformar a terra, Sim, pelo menos um pedaço todo ano. Uhum. No pasto novo, é mais leite, é mais carne, bezerro mais saudável, é menos juquira. sim. Consegue produzir Então, bem mais. eu acho que não diminui. Pelo contrário, tendência Pode melhorar a isso. tecnicamente, né? Igual esses híbridos lá que vocês estão criando, essas braquiárias, né? O medívulo novo, e vai lançar muita coisa nova para melhorar, né? E respondendo a pergunta com relação ao mercado de semente, o mercado de semente ele é muito constante. Porque o produtor está sempre reformando a pastagem para ele ter um pasto novo. No pasto novo cabe mais cabeça de gado. Sim. E ele não precisa desmatar hoje para ele aumentar a pastaria. Basta ele reformar o que tem, né? Com drone, com trator, enfim, Fazer divisão, fazer tecnificar, tecnificar. tratar com proteinado, né? Isso. Então, sim, eu acho que é um mercado que não diminui nunca. Sim, Nós sempre vai somos, ter. nós somos o celeiro do mundo, não vai mudar. Poderíamos ter uma política mais séria de preço, né? Um Uhum. tabelamento de preço no mínimo. O mínimo do milho é isso, o mínimo da soja é isso, O mínimo do boi é isso. foi é isso. Algumas regiões que são mais quebradas, a lavoura não vai entrar com força, porque não tem jeito, né? E o boi vai mudando de espaço, cada vez está jogando mais para o norte, cada vez, né, Sim, para cima. Mas o boi, que também hoje estão ocupando espaços menores. Então, assim, a maioria das fazendas que tinham X hectare de área, que ela abriu parte para cana, para soja, continua com a mesma número de cabeça de gado. Você já percebeu isso, né? percebi. Ou até mais. Mais gado em menos área. Olha aí. E para ter isso, tem que ter pasto É. novo. E eu vejo assim, pensando a longo prazo, né, que também é agora recente, vocês começaram a ter uns produtos lá diferenciados, né, aquelas crotalárias, aqueles produtos para mix de manejo, Mix de né, pastejo, mix de agricultura, que tem dado um resultado muito bom. Dependendo da necessidade do fazendeiro, do produtor, do agricultor, cada tem algumas variedades melhores. Uma crotalária que é melhor para o nematóide X, nematóide Y, ou pela tem umas larvas, algumas larvas de alguns insetos que sim. essas crotalárias combatem bem, Uhum. entendeu? Hoje, assim, nessa visão que tá encurtando o gato pro pé do coxo também, né? Mas também a AgroExport Sementes Papini, ela não é só a pastagem, ela também é a agricultura, vende o roluziense, vende o mix de manejo, vende tudo, né? Isso. Então é Nós, te- tanto pecuária como agricultura, nós vocês temos atendem tudo. nós temos milheto, sorgo, algumas variedades de sorgo, as crotalárias, o trigo morisco. Então, assim, a gente está com mais uma carteira, né? Sim, E principalmente a rosiziense. A rosiziense, diferente das braquiárias, dos pânicos, que dura, passa 10 anos, 15 anos, 8 anos, 3 anos, a rosiziense, a maioria dela, ela é transformada num ano só. O pessoal já desseca, já planta, e no outro ano tem que comprar semente de novo. Então, essa rosiziense, inclusive, é a semente Hum. mais em ascensão que não vai acabar, que não vai. Logo, logo ela vai ser a maior de venda, que hoje não é, mas vai ser. Mas vai ser. sim. Porque ela é plantada todo ano, dessecada, planta todo ano. Aí vai ter um consumo grande. É, Eduardo, E pode concluir. vou anotar isso aí.
Essa, Observa pra você ver. isso é verdade. Enquanto a braquiária dura 10 anos, Sim, a rosisiense é 10 meses. se der seca, ano que vem de novo, ano que vem de novo, então vai aumentar a É. produtividade da rocinha. E outra coisa, É verídico mesmo. há pouco tempo só tinha, acho que 4% de produtor de soja que usava. Eu não sei te falar quanto que está hoje, mas a metade ainda não usa. Igual eu vim segunda-feira, você passa na região Tocantins ali, que está bem seco, você vê a diferença onde tem a palhada com rosiense e sem. Diferença da terra, proteção, É, cobertura, camada. E, inclusive, o pessoal está alugando lá, diminuição de pragas. o pessoal está alugando o pasto lá R$ 100 para a vaca, com É. rosiense. Ele faz um investimento lá de É. cento e poucos reais por hectare Aí, e põe 4, 5 vacas ganhando R$ 600 por mês. aqui no Pará, eles fazem 3 safras. É, soja, o milho e o boi. Na rosiense, né? É, Olha aí. Eduardo, qual que é um conselho que você daria para quem quer começar a empreender no agronegócio? Em tudo. Seja no casamento, seja na empresa, seja no trabalho como colaborador. Uhum. Dedicação, Dedicação. persistência, seriedade, cumprir as obrigações, cumprir o que fala, entendeu? Apoiar, se tem sócio, tentar ter diálogo e, não sei se eu falei aqui, principalmente confiança. Uhum. Se é isso aí, agora é um conjunto de coisas, né? Confiança é a base, né? A confiança, às vezes você é sozinho, você não, né, Uhum. mas tudo é um conjunto. No meu caso, que nós somos sócios, a confiança é a base, Entendi. entendeu? entendi. E para quem está começando, são grandes desafios. Pouco capital, pouco conhecimento, despesa grande, né? Você quer crescer, é nunca desistir. Você bate na porta, fecha uma porta, abre a janela E vai e tocando. um passo cada vez. Certo. Teve alguma história marcante, assim, algo que te marcou na sua trajetória como empreendedor? Algo assim que você lembra, você fala, rapaz, esse trem, como se diz, foi complicado, mas eu consegui superar. Foi meu primeiro pedido de semente, de exportação. Foi muito bom. Como Eu, é que foi? eu conversei com a minha esposa que eu queria exportar. Isso foi em 2000, acho que 92, nós começamos em 2001, certo? 2000. Uhum. E meu capital naquela época era US$ 50.000, pegando minha casa, meus bezerrinhos, minha motinha, meu carrinho. Juntou tudo aí. E eu fiz uma conta de viagens, esse dinheiro dava para mim passar uns 4, 6 meses viajando com economia, Uhum. né? Porque eu não estava passeando. E ela foi companheira, falou: não, você vai até gastar o último centavo, você não faz conta. Acabou, você deixa a passagem paga e volta. Se não der certo, a gente começa no zero. Olha aí, Desse jeito, parceira. Que incentivo, parceiro. hein? Que É, incentivo. quando eu casei, eu não tinha praticamente nada. E ela falou: você pode gastar o que é nosso, mas não faça dívida. Você já deixa passar de volta, compra. Se não Com, der certo, você volta para trás e você começa volta do para zero. trás. E essa primeira venda, eu senti assim, uma felicidade muito grande, porque normalmente você visita um cliente uma, duas, três, 10 vezes para você tirar o primeiro pedido, para ter confiança. Uhum. E foi um pedido, eu lembro direitinho. Os 7.000 quilos de semente foi US$ 49.000, foi US$ 7. Ah, e na hora eu falei: nossa, eu tirei meu dinheiro tudo para trás. Você esquece, tem que pagar o fornecedor, que você tem É, conta, tem tudo. Mas aí você fala: nossa, passei para cima do arreio. Deu uma emoção Então foi gigante. muito bom. Cheguei no Duty Free, comprei uma caneta Montblanc pro City, foi muito gozada. Comprei a caneta Montblanc pro City, falei: isso aqui é nosso primeiro negócio, ó, empresário, exportador. Ai, é bom demais. E é aquele dizer, né? Por detrás de um grande homem que deixou uma grande mulher, né? Grande Pelo mulher. apoio dela, Em tudo, em tudo, em tudo. te deu mais força para você. 100%. uma pergunta mais íntima. Você já tá com quantos anos de casamento? Casei em 2006, 27 anos de casado. 27 anos. É, Tem casei em filho 90, já? 96. Eu tenho uma menina de 26 que é médica, Uhum. mora em Santos, e tenho uma outra de 21 que forma ano que vem em medicina, mora em Franca. E então você tem duas filhas, né?
elas não teve interesse ali para seguir no mesmo rumo ali pro meio do agro. Não, não tiveram. E meus genros também hoje namoram com médicos, Uhum. então eu não tenho essa pessoa para ficar no meu lugar. Mas o Cid tem um afilhado meu que vai tocar bem, bem Vai tocado. tocar bem Vai. tocado. O Everson tem duas menininhas que, quem sabe lá, toca. Mas é aquilo que nós estávamos falando esses dias, né? Cada um tem o seu modo de pensar, seu modo de viver, e eles vai tocando. Pelo menos elas escolheram uma boa profissão também e Não, eu seguiu, fico contente que fica elas estão feliz, né? fazendo, porque Isso. o comércio é devastador com a gente, É, né? Tem muitas Dá uma alegrias, judiação. mas tem muito peso. é. Então, assim, eu não queria para minhas filhas que elas passassem aperto. Hoje, graças a Deus, a gente cresceu, a gente trabalha, mas o comércio ele é desgastante. Um dia você tem, um dia você ganha, um dia você perde. Aí Uhum. você acredita num parceiro, aquele parceiro te dá um cano, às vezes você magoa, não só pelo dinheiro, às vezes você acredita tanto na pessoa, Você começou a gostar da pessoa e o cara. você faz, levanta. Igual o Volga é parceiro, eu já fiz isso com muitos colaboradores que eram pequenos, que depois gostam do meu prato comeu. Não tem aquele negócio que chama gratidão, Uhum. entendeu? E a pessoa sem gratidão, ela é sem alma. Não tem brilho, né? Pessoas que não têm gratidão não têm alma. Eu falo isso aí. Porque às vezes a pessoa te ajuda. Não, não cobrando, é mérito, igual o Volga, o Sim, mérito é dele, sim. entendeu? Mas. E Você é sabe que tudo. você foi lá, deu a mão, E estendeu, era um ajudou a casamento. A levantar. pessoa às vezes começa sem nada com a esposa lá, ela cuidando de filho, de casa e tal, tal. O cara faz um patrimônio, logo, logo fala assim: não, tudo que eu tenho é meu. Que meu, o quê? Ele estava cuidando de casa dos meninos para se trabalhar, Sim, né? E economizando. Então tem muita gente que não reconhece isso aí. isso é verdade. Eduardo, o que que te motiva todos os dias? Levantar de manhã e falar, rapaz, eu vou trabalhar e. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de vendas, tá? Não sou o cara organizado. Depois do Covid, eu fiquei muito ruim da cabeça. Tem que estar anotando tudo. Minha mulher me vigia o tempo inteiro. Aham, Mas eu deito todo dia cansado. Deito cansado e bato na cama e durmo. E 4 horas da manhã, 5, já fico pensando o que que eu tenho que fazer no dia, aquilo que eu não dei conta de fazer ontem, de fazer ontem, de acontecer ontem. É 24 horas. 24 horas pensando no que tem que fazer e o que eu não dei conta de fazer hoje, realizar, tem que terminar amanhã. Todo dia mata um leão, mas tô- isso aí que me fortalece. Eu não consigo me ver levantando, não tenho o que fazer. interessante. E é interessante, o Eduardo e Valdo, que quando a gente conversa com uma pessoa bem-sucedida, não só financeiramente, né? Mas todos eles vão falar a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar ali firme no bater. Todos que eu conversei até hoje é dessa maneira. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu, com 14 anos, Hum, eu tinha cheque especial do Bradesco. olha aí. Minha mãe tinha uma lojinha em Frutal, cinto, bolsa, algumas coisas. Uhum, Eu comecei a viajar com ela para São Paulo, meu pai fazer compra. Comecei com 12, com 13, matava aula de escola e ia para São Paulo uma vez por mês com eles. Eu com 14 anos eu ia sozinho. olha aí. É. Fazia compra, aqueles pocotão, punha no metrô, corria, chegava no guarda-volume da rodoviária, deixava lá, corria, pegava o metrô, ia para outra loja, comprava, ficava 2 dias lá. Comprava às vezes 8 volumes, assim, que chegava lá, táxi tinha que dar 3 viagens comigo para levar as coisas em casa, Com 14 anos. com Com 14 14 anos. anos. Aí. Dando cheque e Você já é comprando. merdeiro de novo, né? E chegava o 11, às vezes chegava 5, 6 horas da manhã no futal. Quando era 7 horas, eu tomava um banho, vou marcar mercadoria que eu preciso vender, que daqui uns dias eu tenho um cheque para pagar. Então, Olha, desde novo, eu sempre trabalhei muito. você já teve uma responsabilidade, né? Eu Era, sei, era entendeu? Assim, Já responsável. meus pais sempre me apoiaram, né? Mas eu falo que tudo na vida você tem que ter perseverança, gratidão, Deus no que você vai fazer, primeira coisa, uhum. entendeu? Acreditar nas pessoas e nunca desistir, nunca desistir, porque nada é fácil, entendeu? Tem dia que você tem decepção, tem dia que você tem amargura, tem dia que você, mas bola para frente. Tem que Ó, meu ter. irmão, é Deus. Deus é tudo, né? É. Eduardo, vamos aqui para encaminhando para o encerramento.
Fala pra gente aí, aonde a gente consegue encontrar as sementes Papini hoje no Brasil. Como é que é? É loja, revenda, vendedor direto, mais é revenda? Ó, a maioria das minhas vendas é revenda. A maioria é revenda. Através da revenda, a gente faz muita venda direta, entendeu? É, internet nós tentamos colocar, não é muito, não tiver muito êxito, porque às vezes a pessoa liga para comprar um saco de semente, dois, três, igual compra no Mercado Livre da vida Uhum. aí. Só que o frete da semente fica muito caro em cima do custo dela. Muitas vezes o preço da entrega é mais caro que a semente. Olha aí. E toda semente do Brasil, toda cidade do Brasil tem uma loja que vende semente, Sim. não só da minha marca. Uhum. Então muitas vezes não fica caro, não deu certo. Nós não conseguimos uma logística para entregar um saco de semente na Bahia que ficasse competitivo, entendeu? Entendi, Se eu tivesse um CD de distribuição, talvez lá ficava mais em conta. É, mas tem muito desafio. entendi. Então, hoje, a maioria nós temos, por exemplo, aqui no Pará, praticamente cada cidade nós temos uma revenda. E nós temos outra marca com a mesma qualidade, mesmo preço, que a gente tenta colocar um em cada cidade para não ficar batendo preço para os vendedores, os nossos clientes não ficar se matando com preço de Uhum. desconto, porque no outro é mais barato. A gente, até nisso a gente, a gente se Então, preocupou. hoje mais é venda direta e revenda, né? Venda direta e revenda. Mas a maioria das vendas diretas são através de revenda também. Através da revenda também, né? Através de revenda. Hoje, Eduardo, eu queria que você fizesse assim, falasse uma mensagem para quem está vendo essa entrevista, principalmente para os agricultores, os produtores que são clientes da AgroExport Sementes Papinho. Bem, é uma mensagem de agradecimento, Val, e que todos não desanimem. O produtor, ele é testado todo dia, né? Uhum. Todo dia o produtor é testado. O produtor tem problemas muito mais com a gente, porque ele está no campo lá, ele depende de clima, de chuva, de sol. Outro dia é inseto, outro dia a produção dele não tem preço. Isso, Agora tem essas o pessoal fazendo essa bagunça no campo aí. Mas eu acho o seguinte, o produtor rural, ele já é santo. O cara que trabalha direito com a família dele no campo, o cara que cumpre as obrigações dele, que luta, que mata a fome, que põe o produto dele no mercado, na mercearia, no restaurante, né? Esse cara, ele é santo já. Porque que tanta diversidade climática, Sim. tanta dificuldade financeira, produto dele que às vezes hoje não tem a mão de obra para colher uma fruta que está pronta, que ele perde no pé. Acontece muito, entendi. né? Esse Bolsa Família aí, isso aí veio para destruir as famílias. As pessoas que recebem isso aí não têm dignidade. Eu falo isso aí, desculpa se alguém escutar isso aí. Eu acho assim, muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar, de ter uma carteira assinada, de ter uma dignidade, de ter um financiamento, ter um nome, né? Melhorar no Vai emprego ficar preso para a isso, ficar né? preso recebendo aquela que é tão pouco, É. entendeu? O presidiário ganha muito, Na mas a verdade, dona de casa ou a assalariada se o governo é muito mal nesse lado, né? Eu acho que o governo tinha que, mesmo que dar isso aí pro povo, mas tinha que deixar o povo trabalhar. tinha que ser o contrário. Você ganha até tanto, você vai ganhar mais os R$ 600, Uma mas você tem ajuda que estar aqui. trabalhando, Tem que estar trabalhando. né? Sim, aí é pra Tinha que frente. ser o contrário. Isso, Você quer ganhar? Quero. Então você tem que provar que você está trabalhando. Eles fazem isso com criança na escola, isso, entendeu? Você tem, quanto mais filhos você tem na escola, mais dinheiro você ganha. Por isso que a mulherada não para de criar, isso Uhum. aí. porque virou meio de vida. Então, Mas é por aí. Eu voltando só para complementar. O agricultor, eu agradeço a todos que acreditam no nosso trabalho, no nosso produto, que confiam na presença do Valgo aqui, que está na diretoria, que é dono, que começou também pequeno, né, Valgo? E o que eu falo para eles é o seguinte: nunca desistam. Nós somos o esteio do país. O agro tem conseguido sustentar a balança comercial do Brasil faz muitos anos. Sim, E sem o produtor, o Brasil não come, o mundo não come. é Essa é a verdade. mensagem. Então, não desistam. não desista. Vamos gravar isso aí. Não É, desista. outra pro nosso livro. Vamos botar no nosso livro. Nós estamos criando um livro, Eduardo, Das melhores. das melhores frases.
E aí depois cada um vai assinar. Porque ainda está na produção o livro lá, ainda não está aqui, senão você já ia assinar hoje. Que os dedos machucados. Assinar e carimbar. Gente, então, vamos para o nosso encerramento. Encerramento. Queria primeiramente aqui agradecer a Deus, né? Agradecer você, Eduardo, por ter tirado esse momento aqui com a gente. Você que é um cara muito ocupado, um cara muito Hum, importante. Vem aqui uma vez no ano, a cada 2 anos, É uma ô, honra para Val, nós. mas assim, assim, ele é muito educado, mas isso é verdade. Hoje ele é um dos grandes empresários desse país, não só no Pará, Tocantins, Maranhão, no Brasil inteiro, né? Ele tem investimento. É uma das sementeiras, uma das maiores sementeiras do país e no mercado de exportação também. tem um ranking de E exportação, a gente bate terceiro, Olha quarto. aí. então, assim, o cara tá em outro patamar e nós só de ter o privilégio de ter você aqui dentro da Agro Santana, no nosso podcast, que é o Santana Cast, o podcast do agronegócio, eu estou muito satisfeito. Você não sabe o tanto que o meu coração tá batendo forte aqui. É uma honra. Então, Queria ter vindo ontem te, na inauguração. te agradecer por esse momento, né, Eduardo? Te agradecer, né? Agradecer o Ricardo, que é o nosso entrevistador, e agradecer você que está aí escutando a nossa prosa aqui, né? Então, e dizer que vai vir mais novidade por aí, fique ligado. Bom, E muito obrigado, meu amigo. Não pode bater forte, que senão por machuca o conta dedo, não não. machuca o dedo. Tamo junto. Valeu.